Glória a Deus, começando mais um sábado do Repartir, e nesse sábado, sábado do Celebrar, nós vamos falar sobre aquilo que é o celebrar a ousadia que reverteu preconceitos e faz com que a gente possa se alegrar nos frutos verdadeiros. E aqui eu quero começar falando para você, nesse sábado, que desde o princípio, lá no Gênesis, existe uma dinâmica, que é a dinâmica do quê? Existe uma semente, e a Bíblia diz que a semente, a origem de todas as sementes, e qualquer semente que a gente tenha é uma expressão nessa dinâmica daquilo que é a origem de todas as sementes, que é o Senhor. Paulo vai dizer isso em 2 de Coríntios capítulo 9, citando Isaías capítulo 55, quando ele fala que aquele que dá semente ao que semeia. Ou seja, toda semente semeada, ou toda semente que deveria ter por propósito o objetivo de ser semeada, é algo que vem da parte do Senhor. Então, quando nós entendemos essa dinâmica de colheita e fruto, ou como muito conhecemos como lei da semeadura, quando nós compreendemos isso dentro de uma expressão física de algo que é espiritual, nós compreendemos que a origem de todas as coisas, a origem, a causa de todas as coisas, a origem de todas as sementes provém da parte de Deus. Ele é quem dá semente para nós e através dessa semente nós semeamos nele. Seja como palavras, seja com nossa vida financeira, nós somos chamados a semeá-los. Porque é através desse semear que existe um fluir. E é nesse fluir que as coisas que o Senhor deseja acontecem. E isso é desde Gênesis, quando nós percebemos a Bíblia nos mostra que em Gênesis existe o mandato cultural, como muitas vezes é chamado, que é a marca do frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. Ou seja, todo domínio começa no frutificar e todo frutificar começa numa semente. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus faz o jardim, existia uma dinâmica clara para que o homem pudesse frutificar, para que o homem pudesse multiplicar, para que o homem pudesse cumprir ali Gênesis 1:26, que era o quê? Segue o fluxo da obediência daquilo que Deus falou, da palavra. O homem deveria receber aquela palavra, Deus falava com Adão, o homem deveria receber essa palavra, dessa palavra internalizar e expressar ela sobre Eva. Tanto com aquilo que é a palavra que sai da boca dele, porque nós sabemos que a palavra é como semente. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 3, na parábola do semeador. Provérbios vai falar muito sobre a questão da força que existe na palavra, ainda que não seja tocada, mas a palavra ela tem uma força para poder materializar. Então, aquilo que se materializa é uma expressão daquilo que muitas vezes foi dito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o homem tinha tudo para ser um homem que fluísse, frutificasse. Todas as coisas eram favoráveis ao homem para que o homem pudesse cumprir aquilo que Deus desejou. Porém, quando Eva acaba dando ouvidos à palavra da serpente, Eva acaba recebendo uma semente da parte da serpente e ela olha para o fruto que não deveria ser comido e ela toca nesse fruto, esse fruto se torna bonito aos olhos e ela come desse fruto. Quando Eva come desse fruto, nós percebemos que, e depois compartilha com Adão, Eva cai por causa do engano, Paulo vai dizer, e Adão cai por causa da afeição por Eva. Tu vai perceber que nisso os olhos deles se abrem, eles veem que estão nus, perdem a concepção da glória, e aí a partir desse momento o homem se torna estéril. O homem se torna estéril por aquilo que foi o quê? O processo natural recebe uma semente e produz um fruto. Só que Eva tocou num fruto sem ter recebido a semente de Adão, mas recebeu a semente da serpente, e a serpente, como a figura do diabo, é alguém estéril, que odeia o fruto. Por isso que a serpente quer sempre imprimir, o diabo quer sempre imprimir em nós uma esterilidade. Na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal e, acima de todas as coisas, na nossa vida espiritual. O inimigo é e luta contra nosso fluir, a nossa fertilidade espiritual. Ele luta, então ele quer fazer a gente pessoas estéreis, pessoas escassas, mas nós não fomos chamados para ser escassos, nós fomos chamados para fluir e frutificar, então nada de escassez. Por isso que nós entendemos que depois do Éden, os cenários que acontecem, todas as histórias narradas, elas têm duas características. Ela tem a característica do ambiente, ela tem a característica do indivíduo.
E isso é muito importante, porque depois da queda, a terra se torna maldita e os ambientes se tornam desfavoráveis. Ou seja, o ambiente se torna desfavorável para o testemunho do Senhor, porque a terra toda, a criação toda foi sujeita em pecado. Então, por isso nós entendemos que nós não pecamos, porque nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores, porque toda a criação, por causa da queda, foi colocada debaixo do pecado. E por isso que todos os cenários agora eles são desfavoráveis. O ambiente é o testemunho do Senhor. Mas dentro de nós existe uma palavra. Nós somos indivíduos que recebemos e agasalhamos uma palavra, e essa palavra que nós recebemos, nós declaramos ela no ambiente, nós nos movemos por ela nos ambientes, e quando nós compreendemos isso, nós produzimos a reversão do cenário, a reversão do ambiente, e a partir dessa reversão nós abrimos caminho para que o testemunho do Senhor aconteça, para que o fruto que o Senhor deseja possa ser gerado. E aqui eu quero te dar dois exemplos muito claros para você. Eu quero falar, antes eu vou falar hoje de Tamar, vou falar de alguns, mas eu quero dizer para você sobre essa questão da relação indivíduo e essa relação de ambiente. Você pode pensar em Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi chamado justo, Romanos capítulo 4, só que 2 de Pedro fala que Ló também foi chamado justo. Então, uma grande diferença que existe tanto de Abraão quanto de Ló é que a semelhança, os dois foram chamados justos, porque os dois creram na palavra. Porém, você percebe que a dinâmica do mover em Abraão é um mover de alguém que pegava o que tinha recebido no seu interior, todos os desafios que passou, mas ele se movia e ele expressava externamente aquilo que estava já internamente, a palavra que ele havia recebido. Ló é alguém que fala, 2 de Pedro vai dizer que Ló era chamado justo, mas que Ló foi achatado, resumidamente, parafraseando 2 de Pedro, mas fala que Ló foi achatado pelo ambiente. Ou seja, você pode ter sido justificado porque creu na palavra e a obra da justificação não depende de homem nenhum, mas você pode viver a vida como alguém o tempo todo achatado pelo ambiente, quando na verdade Deus te salvou para que você cumprisse o propósito dele, para que você pudesse abrir caminho para que o testemunho dele aconteça. Então que você possa nesse sábado se abrir para entender isso. Eu preciso cultivar um ambiente interno com o Senhor para que isso possa vir a se expressar externamente. Quando Jesus para a tempestade por quê? Ali nós entendemos no texto que existia uma marca, né? Ali é uma marca de uma oposição espiritual a Jesus. Então tu percebe que a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, não porque Jesus estava extremamente cansado, mas é porque Jesus carregava dentro de si um ambiente de constante paz. Ao ponto de que quando os discípulos se desesperaram, a Bíblia diz que Jesus se levanta e manda a tempestade parar. Ou seja, ele expressa a autoridade interna dele contra o ambiente. Por isso que realidade interna e externa se chocam, e quando elas se chocam, prevalece a mais real. Quem era mais real? Cristo tinha realidade. Cristo era mais real. Cristo é a realidade. Ele é a expressão de Deus para conosco, como diz Hebreus. Por que eu estou falando sobre isso? Nós fomos chamados a reverter os cenários. Então, quero ler com você Gênesis capítulo 38, versículo 27. Nós estamos falando de Tamar essa semana, esse mês, né? Eu quero falar com você, Gênesis 38, 27, a Bíblia fala assim, ó. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Por que isso é importante? Quando nós olhamos para Tamar, Tamar é alguém que tinha todos os cenários desfavoráveis. Desfavorável no quê? Num preconceito. Nós estamos a semana toda falando da história de Tamar. Tamar sofria e estava debaixo de um preconceito. O ambiente, a estrutura, a dinâmica da qual ela estava inserida, fazia o que para ela? Fazia ela dizer assim, olha Tamar, deixa eu te falar uma coisa, existe um preconceito. Ela havia perdido o seu marido, certo? Era um homem mau perante o Senhor, o segundo marido, irmão do seu primeiro marido, também era alguém mau, e aí já não tinha, e ela queria gerar, e quando chegou a hora de Judá cumprir a promessa e não cumpriu, ela se coloca num lugar de aparente preconceito, ela se faz, a Bíblia nos mostra que ela se faz como se fosse alguém em contexto de prostituição,
E a Bíblia diz que ela se engana seu sogro, ela se deita com ele e gera daquela semente. Ou seja, ela geraria daquilo que era por direito dela. Mas para poder viver aquilo que era direito dela, ela pega um caminho que, na verdade, aparentemente não era direito. E aqui que vem a questão da ousadia. A ousadia, não estou falando que a ousadia é você fazer algo ilegal, mas a ousadia é você saber aquilo que é teu por direito, aquilo que é por promessa. E saber que às vezes ir até essa promessa é um caminho não convencional. É um caminho que diante dos homens vai parecer um estranho caminho. É um caminho que diante dos homens pode te colocar num lugar de preconceito. Maria decidiu engravidar sem ter conhecido José intimamente, justamente para poder cumprir aquilo que era uma promessa de Deus. Por isso que a palavra do Evangelho, por isso que as coisas que Deus nos pede, na maioria das vezes, é algo que é loucura para o mundo. Por isso que Deus confunde a sabedoria do homem, confunde a sabedoria do mundo. Quando? Quando ele pede as coisas loucas. Por isso que a cruz é uma loucura, mas é na cruz que Deus estava revertendo o quê? Deus estava revertendo o cenário de maldição sobre o homem, Deus estava resgatando o homem, mas para todo mundo aquilo lá era uma loucura. Como alguém pregado numa cruz pode me resgatar? Ele está sendo pregado, ele está morrendo, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Era o caminho que Deus tinha para resgatar a mim e a você. O caminho que Deus tinha para cumprir em Tamar. Tamar tinha o direito a uma semente que vem de Judá. Então, se não pôde ser os filhos de Judá, vai ser do próprio Judá. Tamar pegou um caminho não convencional para poder extrair aquilo que era a semente de direito dela, para poder ver aquilo que era a promessa. E por isso que eu quero dizer para você, entenda sobre promessa. Quando nós temos uma promessa, quando nós temos algo de direito diante do Senhor, não é porque é meu direito, mas Deus desejou nos dar. É direito nosso porque Ele nos deu, não porque a gente cobrou disso. E Ele deseja que nós vivamos. Mas o que precisa para eu viver? Reverter os cenários. Eu preciso ter ousadia para enfrentar os cenários, para que possa se expressar aquilo que é a promessa do Senhor. Quando nós falamos de promessa, nós estamos falando do futuro que Deus deseja que nós estejamos. Então a pessoa fala assim, olha, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Lê as promessas do Senhor. As promessas do Senhor envolvem o futuro que Deus deseja para a nossa vida. Ele nos promete para que nós possamos ir e quando nós vamos, nós estamos cumprindo a vontade dele e aquilo que ele tem para nós. Por isso que quando fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Deus desejava aquela terra. Deus encontrou Abraão que cresce, Abraão que creu para poder ir até aquela terra e profeticamente permear aquela terra, pisar naquela terra e profeticamente comprar aqueles lugares para que depois de 400 anos de escravidão, eles pudessem voltar e ter uma terra para habitar. E Deus tinha um plano. Por isso que a terra prometida, ela é prometida porque é o futuro que Deus deseja para o seu povo. Ou seja, é o futuro, ou seja, o lugar que Deus deseja para o seu povo. Eu quero que você entenda que futuro não é um tempo, futuro é um lugar. E como é um lugar, eu posso habitá-lo. Porque quando é tempo, fica, o futuro, 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 quando? Mas quando você entende, tem a mentalidade que futuro é um lugar, você entende que o presente é onde passado e futuro se encontram. Por quê? Porque é no hoje. Por isso que Hebreus vai dizer no tempo que se chama hoje. Por isso que Tamar viu a oportunidade e na ousadia ela expressou no hoje e foi atrás daquela semente e, enfim, podia sofrer inúmeros preconceitos, foi tratado como uma mulher em situação de prostituição para poder pegar um caminho daquilo que ela desejava. Mas a Bíblia nos mostra que, passado tempo específico, Tamar deu à luz e descobriu que era gêmeos. E aqui que vem a questão, porque os 2 filhos de Tamar, um deles se chama Pérez. E a palavra Pérez é a palavra rompedor. Você não imagina, mas quando você se move numa ousadia, você reverte o cenário do ambiente, torna ele favorável para o testemunho do Senhor, você vai gerar um fruto que é um rompedor. Porque vai romper, vai abrir caminho. Rompimento é abrir caminho onde não há caminho. É onde você abre uma nova realidade. Quando você se move, você abre uma realidade para tu, para tua casa, para tua família e para as gerações futuras. O que você faz, o que Deus pede para você fazer, o que Deus pede para você se mover em ousadia, não tem a ver com você. Não tem a ver só com você, tem a ver com aquilo que Deus está impactando no tempo presente, mas o lugar que Ele está criando no futuro para estabelecer a medida completa do testemunho dele. Por isso que eu quero dizer para você hoje, se esforce. Em primeiro lugar, se esforce para preservar o ambiente interno onde a palavra pode ser cultivada. Gaste tempo trabalhando internamente no lugar que a palavra pode ser que a palavra pode desenvolver. O desejo de Deus é que a gente viva uma vida de dentro para fora e não de fora para dentro. O inimigo luta de fora para dentro,
mas nós temos que responder e resistir de dentro para fora. Por quê? Porque no nosso espírito é a figura do Santo dos Santos. No nosso espírito existe a presença, no nosso espírito existe aquilo que é necessário para que a gente possa. Agora, nosso dever é, através da fé, tirar de dentro e expressar fora, para que Deus seja glorificado. O nosso desejo não pode ser que nós sejamos conhecidos ou me esforçar para o meu nome ser conhecido. Quando eu me esforço para o meu nome ser conhecido, isso é Babel. Mas quando eu me esforço para ser localizado no meu espírito e eu produzo algo do meu espírito, eu gero um fruto de algo que vem da semente que Deus colocou no meu espírito, e eu mudo o ambiente externo, eu dobro a realidade externa, a natureza daquilo que é externo é pecaminoso, mas a natureza daquilo, eu puxo do meu espírito, que é a natureza divina de Cristo, segundo 1 de Pedro vai dizer isso, e dessa natureza divina eu interfiro no ambiente, e eu faço com que os céus, o reino dos céus que já está dentro de mim, por isso que Jesus disse, o reino dos céus não é ali, é lá, mas está dentro de vós. Eu pego desse reino dos céus dentro de mim e eu expresso ele numa realidade. E a partir do momento que eu expresso nessa realidade, eu gero um fruto para a glória de Deus. No Éden, foi tocado num fruto que não devia ser tocado. Mas hoje eu renuncio ao meu querer, mas eu gero um fruto aquilo que realmente glorifica a Deus, edifica a igreja e envergonha e vence o inimigo. Então, Tamar venceu o cenário de preconceito na ousadia, reverteu ele. A nossa vida é uma vida de reversão. A tua vida é uma vida de reversão. Ah, porque a minha família é isso, isso, irmão, em nome de Jesus, se posiciona e reverte pelo poder da palavra. Se esconde em Deus e reverte pelo poder da palavra. Ah, mas o meu avô, irmão, em nome de Jesus, se esconde em Deus e reverte pelo poder da palavra. Todo mundo antes de ti pode ter sofrido alguma coisa, mas depois de ti ninguém mais vai sofrer a mesma coisa do que depender de vós, porque você vai abrir caminho para que a próxima geração não sofra. Aquilo que nós fazemos pensando no agora, mas também na próxima geração. Nós revertemos o cenário das coisas agora, para que a próxima geração possa adorar e servir ao Senhor. Mas se a gente não se posiciona agora, as próximas gerações vão sofrer em escravidão. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero terminar lendo para você 2 de Timóteo, capítulo 2, versículos 6 e 7, sobre a recompensa do fruto. Paulo fala, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Quem vai ser o primeiro a colher? Quem foi que trabalhou arduamente? Nós não estamos trabalhando em vão. A palavra do Senhor fala que a nossa esperança no Senhor não é vã. As coisas que nós fazemos no Senhor, o preço que a gente paga hoje no Senhor, não é para que a gente seja salvo, tá? Grava isso, nós somos salvos por aquilo que Deus faz, não pela obra que a gente faz. Mas aquilo que eu me esforço para construir no Senhor, isso vai dar uma recompensa. Nada no Senhor é em vão e nada no Senhor vai ficar sem recompensa. Por isso que a Bíblia diz que até um copo de água gelada, esse não vai ser esquecido. A recompensa disso, do nosso Pai que está no céu, vai nos entregar. Mas não pense você que a recompensa é homens te reconhecerem. Não corre por isso, irmãos. Amém? Jesus fala que se os homens te derem recompensa e você aceitar, você já teve sua recompensa. Mas se você não buscar a recompensa de homens, mas a recompensa de Deus, no tempo certo, o vosso Pai, que em secreto vos vê, vos recompensará. Então, em nome do Senhor Jesus, que você tenha hoje esse ambiente apostólico dentro de você, esse ambiente de quem carrega uma palavra, esse ambiente interno, para que exista um mover, para que você possa interferir em ambientes externos. Tamar interferiu no ambiente externo. Tamar fez, na sua ousadia, fez o caminho não convencional, dobrou a realidade e gerou um fruto. Não só um, gerou dois, porque é a marca da dupla honra. Aquilo que Tamar perdeu uma semente no seu primeiro marido. Tamar perdeu a semente em Onã, que deixava a semente cair. Mas Tamar foi atrás daquilo que era direito dela. Tamar foi atrás da semente que era de direito dela. Pegou um caminho não convencional para os homens, mas quando gerou a dupla honra do Senhor. E uma delas se chama Pérez, e Pérez é a marca do rompedor. Ou seja, ela trouxe um rompimento, e por isso que Tamar hoje é encontrada na genealogia de Jesus, porque é uma mulher que gerou com força e ousadia aquilo que era sobre ela. Não ligou para os preconceitos, não ligou para as coisas
externas. Não ligou porque seu sogro falou dela, inclusive, poderia ter falado. E tanto que depois termina a história com Judá reconhecendo que Tamar era muito mais justa que ele. Então, em nome do Senhor Jesus, grava essa palavra no teu espírito. Saia para celebrar a ousadia e para dobrar a realidade dos ambientes, através não da natureza pecaminosa da qual toda a criação foi sujeita, mas agora foi corrompida nessa natureza pecaminosa, mas agora a partir da natureza divina de Cristo. Deus abençoe demais a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos nesse sábado, Senhor. Um sábado de celebração, um sábado onde nós revertemos os nossos sentimentos, Senhor, a estar realmente, Senhor Deus, alinhado a tudo aquilo que é proveniente do Teu Espírito, como um captador de sinal, Senhor. E o sinal que o Senhor tem dentro de si mesmo é um sinal de vida e paz, é um sinal de mansidão, um sinal de alegria, um sinal de temperança, um sinal de bem-aventurança. Isso é celebrar, Senhor. Nós vamos celebrar, Senhor Deus, porque é revertido a nossa vergonha, é revertido, Senhor Deus, as situações de opróbrio, revertido, Senhor Deus, as investidas contra realmente, Senhor, aquilo que foi um posicionamento da nossa parte, assim como o Senhor fez com Tamar. O Senhor mata o primeiro que é perverso, o Senhor mata o segundo, porque o coração dele não é alinhado. E ela não é uma maldição, Senhor. Ela não carrega em si a marca de gerar morte para os seus esposos, para os seus maridos, Senhor. Essa não é a realidade que uma sociedade poderia imputar sobre ela, Senhor. Mas ela carrega realmente, Senhor Deus, a unção de ter no ventre aquela unção, aquele óleo que vai carregar a descendência do seu filho amado, que é Yeshua, Senhor. Então, Senhor, diante desse cenário, diante desse ventre que não aceita perversidade, desse ventre que não aceita o cabrito, desse ventre, Senhor, que quer realmente o cajado, desse ventre, Senhor Deus, que quer realmente esse posicionamento de reversão, de sacerdócio, Senhor, de autoridade, um ventre que quer gerar não da perversidade, mas quer gerar da justiça, não quer gerar realmente, Senhor Deus, de uma malignidade, mas quer gerar, Senhor Deus, da benignidade do Senhor, da retidão do Senhor, da justiça do Senhor, porque é o Senhor que realmente faz reverter os cenários de tristeza, de vergonha, de opróbrio, Senhor, em cenários para nós celebrarmos, Senhor. E nesse sábado nós vamos realmente celebrar, Senhor, a ousadia que reverteu o preconceito, Senhor, para se alegrar nos frutos verdadeiros. Então, tudo aquilo, Senhor Deus, que o nosso coração pode realmente ter trazido, Senhor, por não entender os cenários que estavam entrando, Senhor. O Senhor faz exatamente o oposto, Pai, porque o cenário final, o fruto final no ventre de Tamar são gêmeos, Senhor. Da mesma forma, quando nós suportamos com paciência no Senhor, suportamos as provações com confiança no Senhor, nós realmente somos colocados, Senhor, em lugares que nós nunca imaginamos antes, Senhor, porque essa é a figura de José, essa é a figura de Tamar. Tamar não imaginava, Senhor, que poderia ter dentro de si mais do que um filho, mas uma linhagem que viria Davi, viria Salomão, viria realmente Jesus, viria os reis que foram realmente celebrados na sua palavra. Mal sabia ela, Senhor, que o ventre dela, que estava ansiando por essa justiça, geraria esses frutos, Senhor. Então, realmente, faça com que o nosso coração entenda os processos, entenda as dificuldades, entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito, Senhor. Faça realmente com que o nosso entendimento, alinhado com o entendimento do Senhor, que é o entendimento sublime, que não tem variação por nenhuma ocasião, evento, circunstância, mas é bem definido, bem constituído, com uma visibilidade clara a respeito do que é o final e o que é o meio, o que é o começo. Nós oramos, Senhor, e a tua palavra também vai declarar a respeito dos servos, Senhor, dos reis que foram até a terra e recolheram o fruto lá, que está escrito lá em Números, Senhor, no capítulo 13, no versículo 27. Esse foi o relatório que deram a Moisés.
Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Então, Senhor, o Senhor não nos manda simplesmente para lutar e morrer na batalha. O Senhor não nos manda simplesmente para perecer numa luta, numa guerra. Não é esse o seu coração. O seu coração não é como o coração de Davi, Senhor, que enviou realmente o servo para a morte, para se deitar com a esposa dele, Senhor. Esse não é o seu coração. O seu coração é exatamente o oposto, Senhor. O seu coração manda para a guerra porque o Senhor que entrega a vitória. O Senhor manda para a guerra porque é o Senhor que reverte os cenários em conquistas de grande fruto e bonança. Então, essa é a sua realidade, Senhor. Então, realmente, o lugar que o Senhor nos envia é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que tem fartura, é uma terra que tem acesso. E isso não é simplesmente uma visão materialista da vida, isso é confiar na sua direção, é saber que tudo que o Senhor deseja para nós é realmente para fazer com que nós venhamos prosperar, e não prosperar simplesmente fisicamente, mas prosperar, Senhor, diante do Senhor, porque o que há de mais valioso para o homem do que estar em sua presença, e quando o Senhor nos retribui, cada um conforme as nossas obras, o Senhor encontre grandes preciosidades em nossas mãos, grandes rubis, ametistas, esmeraldas, sardônio, todos os tipos de diamante, pedras preciosas. Isso tem valor, Senhor, e nós celebramos porque o Senhor reverte o mal em bem, o Senhor reverte as maldições de Balaão, o Senhor reverte todos esses eventos para que nós venhamos confiar somente no Senhor. E para finalizar, Senhor, 2 Timóteo no capítulo 2, no versículo 6 e 7, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Então, Senhor, guia mesmo seus trabalhadores a não simplesmente trabalharem, mas no momento que esses frutos estão sendo gerados, que eles sejam os primeiros a comer, Senhor. Os que estão com a mão no arado sejam os primeiros a comer, Senhor, porque essa é a realidade das suas promessas. Nós não vamos usurpar o trabalhador, nós não vamos usurpar o que deseja trabalhar, o que está realmente quebrando cabeça para fazer com que a sua obra avance e os frutos sejam colhidos. Nós vamos fazer realmente com que quem está com a mão no arado seja os primeiros a colher esses frutos, Pai. Nós oramos e consagramos essa realidade, porque o Senhor é o dono do nosso celebrar. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Ó Senhor Jesus,
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo, as águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor.